Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, conceda-nos a graça da docilidade de acolher a palavra de Deus na nossa mente e no nosso coração. Nossa Lex Divina, com o texto de Marcos 16, de 15 a 20. Disse Jesus aos seus discípulos: Ide por todo o mundo, proclamai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer será condenado. Estes sinais são os que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos, e estes ficarão curados. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio dos sinais que o acompanhavam. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós estamos hoje celebrando o domingo da Ascensão do Senhor. E é justamente na Ascensão quando ele reúne os seus discípulos e dá a eles essa unção para continuar a sua obra, continuar a sua missão. Jesus disse: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Ou seja, o Evangelho de Jesus Cristo não tem distinção com pessoas. Jesus ensina os seus discípulos, a sua igreja nascente, que Ele é o Deus de todos, o Deus Todo-Poderoso, e morreu justamente porque queria um Deus de um povo só, um libertador de um povo só. E Ele veio para todos os que acolhem o seu nome. Todo aquele que crer e for batizado, esse for batizado no sentido de mergulhar no seu Evangelho, mergulhar na sua palavra, acolher a sua palavra e procurar viver. Todos aqueles serão salvos. E o que é interessante, não mais só quando ele, Jesus, falar, mas aqueles que falarem em seu nome. E mais, aqueles sinais que eles viram Jesus fazer, o acompanharão. Aqueles que, em nome de Jesus, e eu lembro que nós orávamos aqui há uns 2 dias atrás, 3 dias, quando, pelo nome de Jesus, o que pedimos ao Pai, Ele atenderá, é justamente isso. Em nome de Jesus, quando nós impusermos as mãos sobre as pessoas, elas ficarão curadas, elas serão batizadas no Espírito Santo, elas serão transformadas. Eu lembro agora daquele jovem perseguidor da igreja, Saulo, que tinha autorização para aprisionar todos os seguidores de Jesus, quando na entrada da porta de Damasco, aquela luz, a luz que ofuscou os seus olhos, o fez cair por terra, e Ananias, um servo do Senhor, ele é enviado pelo Senhor para impor as mãos sobre Saulo e clamar o batismo do Espírito Santo, clamar o Espírito Santo sobre aquele jovem perseguidor da igreja. E depois de que ele acolhe o Espírito Santo, ele se transforma no grande apóstolo Paulo. Isso é através de um missionário do Senhor, através de um servo do Senhor, através de um discípulo do Senhor. Por isso Jesus fala hoje, fala para você, fala para mim. Ele quer, sim, continuar a obra dele, a missão dele, em você e através de você. Isso é que é importante. Ele vem e nos cura, ele nos liberta, ele nos salva.
e nós somos instrumentos dessa graça do Senhor. Sim, quando nós usamos o nome do Senhor, quando usamos o nome de Jesus e saímos a proclamar a sua palavra, é Ele que realiza. Mas Ele quis precisar de você, Ele quis precisar de mim. Por isso Ele fundou uma igreja e constituiu discípulos. E os discípulos, em nome dele, continuam a sua obra. Olha os últimos 2 versículos do texto de hoje, e que é o encerramento do Evangelho de Marcos. Ora, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falado, foi arrebatado ao céu e sentou-se à direita de Deus. E eles saíram a pregar por toda parte, agindo com eles o Senhor. Ou seja, aquilo que de princípio foi uma tristeza, um abatimento para ele nos seus corações, porque Jesus havia ressuscitado, estava com eles, apareceu a eles, mas agora ele tinha dito que iria voltar ao Pai e mandaria um outro paráclito, outro defensor. Por isso que ele foi arrebatado. Hoje nós celebramos esse arrebatamento de Jesus, essa ascensão de Jesus aos céus. Mas ele foi assunto aos céus, ou melhor, ele ascendeu aos céus. Quem foi assunta foi Maria. Jesus ascendeu aos céus e ele deixou um mandato, ele deixou uma missão junto com uma unção. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E com eles, aqueles pregadores, aqueles anunciadores da palavra, ia também Jesus Cristo. Ou seja, aquele momento de princípio que era de tristeza para os discípulos, porque estavam se despedindo de Jesus, Jesus estava deixando-os para voltar aos céus. Aquele momento de tristeza, na realidade, se transforma no grande momento, no grande start mesmo, da unção e da missão. Agora são os discípulos. A missão de Jesus agora continua através dos discípulos. Jesus continua a evangelizar, continua a curar, continua a perdoar, continua a salvar através dos seus discípulos. Você já pensou nisso? Primeiro, Jesus não faz distinção. Ele escolhe quem ele quer. Todo aquele que hoje está ouvindo a sua palavra foi escolhido por ele. Nós somos instrumentos dele. Uns de uma maneira mais larga, outros de uma maneira mais estreita. No seu lar, na sua casa, na sua vida, através do seu testemunho para outras pessoas. Outros são convidados a continuar essa missão de Jesus, alargando os horizontes, saindo da sua própria residência e pregando, anunciando o nome de Jesus. Mas o fato é que Jesus, foi a pedagogia que ele usou. Ele quis precisar de você. Ele quis precisar de mim. Ele primeiro nos seduziu. Ele primeiro nos conquistou. Ele primeiro nos salvou. Nos remiu. E agora quer que você e eu sejamos instrumentos da graça dele, da salvação dele, para todos aqueles que nós pudermos conversar, convidar a participar, enfim, anunciar o Evangelho. E nós não temos ideia do bem que Jesus faz através de nós. Extramuros, hoje, através desses meios de comunicação, nós podemos chegar além horizontes. Nós não temos ideia de onde a palavra do Senhor pode chegar através de nós, cumprindo assim o mandato que Ele nos deixou. Façamos então o compromisso de sermos também nós, anunciadores do Evangelho da salvação. Depois, contemplemos as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E pela intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, de José, seu castíssimo esposo,
de Francisco, Teresinha, João Paulo II, que Deus nos dê sua graça e sua bênção, e sua face resplandeça sobre nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. Face de Cristo, resplandecei em nós.